Estou rouco. 15:22. Deixa eu ver se eu leio um trecho a mais aqui. Vou ler a partir do versículo 13. Veio Samuel ao Senhor e esse lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Quem achou, diga amém. Lá na live também, não converse mais, não ande mais. Você que está na live, na hora que começou o louvor aqui, você tem que estar louvando aí na tua casa, amém? Como se você estivesse aqui na igreja. Então começou o culto, você que está em casa, não ande mais. Veio Samuel a Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Mas disse Samuel: então, que balido de ovelhas é esse que os meus ouvidos ouvem? E que mugido de bois é esse que eu ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno nos teus próprios olhos, aos teus próprios olhos, não foste feito o cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-lhe o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Porque não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei nos caminhos pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se lhe obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, perdão, estou sem óculos hoje, viu? Pequei, violei o mandamento do Senhor e as suas palavras. Temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, porém, rogo-te o meu pedido, atende o meu pedido e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel lhe disse: não voltarei contigo. Rejeitaste a palavra do Senhor, e Ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul pegou-lhe
pela orla do manto, o qual se rasgou. Disse-lhe Samuel: o Senhor rasgou de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Respondeu Samuel: pequei, mas honra-me diante dos anciãos do povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Assim Samuel voltou com Saul, e Saul adorou ao Senhor. Estende a mão para cá. Ore por mim, viu? Hoje estou marcha lenta. Ore mesmo. Maravilhoso e santo Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa honra. Muito obrigado, Jesus, por este privilégio. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã tão linda aqui com os meus irmãos e com aqueles que em espírito conosco assistem esse culto agora através da live. Jesus, fala por favor ao nosso coração. Eu queria ter tido muito mais tempo para me preparar, Jesus, para esta palavra, mas usa-me agora e fala com a tua igreja, porque tu sabes que o meu coração é teu, e eu quero fazer o melhor para ti, fazendo e entregando o melhor alimento para o teu povo, Senhor. Usa-me para a glória do Senhor e abençoa a tua igreja, tira toda distração, no nome eterno e santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Tema: qual é a casa mais limpa? A que mais se limpa ou a que menos se suja? Pergunta para o seu irmão: qual é a casa mais limpa? Como é que é na tua casa? Você vive limpando? Porque você vive sujando? Qual é a casa mais limpa? Como é que é a propaganda do Tostines? Por que Tostines é tão torradinho? Fresquinho? Por quê, né? Eu perguntava, né? É porque vende muito, né? Come muito, então toda hora tem que estar produzindo. Era a tentativa do marketing, né? Vende tanto que toda hora tem que estar fazendo, não vende, então está sempre fresquinho. Irmãos, qual é a casa mais limpa? A que mais se limpa ou a que menos se suja? Tem gente que ainda não entendeu que você e eu não podemos dar nada para Deus. Diga para o teu irmão: você não tem nada para dar para Deus. Nada. Porque tudo é dele. Amém, irmãos? Você não tem nada para dar para Deus. Nada, nem eu. Não tenho nada. Porque tudo já é dele. Então eu vou dar o que para Deus, se tudo é dele? Quando Davi preparou tudo que ele preparou, Davi queria construir o templo ao Senhor, sim ou não? Ele queria construir. E o profeta Natan, quando foi chamado para ouvir, disse: pode fazer porque Deus é contigo. Até preguei isso recentemente e falei assim: às vezes o profeta, né, olha para o cara e vê que o cara é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e é tão abençoado, que se ele está com vontade de fazer, é porque Deus colocou, faz. Mas não era para Davi fazer. Aí Deus disse para Natan: não, diga para ele, não é para ele fazer não. Diga para ele fazer os preparativos, deixar tudo pronto, porque o filho dele é quem vai construir uma casa. E aí quando ele ajuntou muito ouro, muita prata, dos próprios tesouros dele ele doou, daquilo que ele guardou para Israel, nos tesouros de Israel, ficou para construir o templo. Aí os príncipes também ofertaram, ele deixou tudo pronto. E aí ele diz: ó, preparei tudo. Mas ele diz depois: quem sou eu, Senhor, e quem é o teu povo para dizer que estamos dando algo ao Senhor? Tudo já é teu mesmo, nós só tivemos o cuidado de devolver, de guardar, de entregar aquilo que é do Senhor. Então, eu e você não temos nada
para entregar a Deus. Quando a gente diz, eu vou entregar a minha oferta para Deus, você não vai entregar nada, a minha não é seu, eu vou entregar a minha oferta, como sua? É do Senhor já. Eu vou devolver a minha oferta, eu vou devolver aquilo que já é de Deus, né? A parte que Ele pediu para devolver, o resto é Ele que está me dando, é Ele que está me presenteando. Deus quer provar com isso, o nosso coração, numa das coisas que nós mais temos apego, dizem, uma das coisas que nós mais temos apego é com a grana. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: ter grana é bom? Quem é que acha que é bom? Foi, eu não sei, pastor, nunca tive. Quem é? Mas vamos dizer que você queira, que você vai ter. Ter grana é bom? Quem não levantar a mão não vai receber. Ter grana é bom? Irmãos, tem gente que fala assim, dinheiro não traz felicidade. O outro diz, manda buscar, né? Dinheiro não traz, mas ele manda buscar. Dinheiro não traz felicidade, pastor, então me dá o teu dinheiro e seja feliz. Fique sem ele, me dê e vá ser feliz. Não vamos brigar por causa disso. Dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro é bom. E oferta é justamente para provar em nós uma das coisas que nós mais temos apego. Não adianta, irmãos, a gente tem apego. Eu não tenho apego com coisa material, mas tem uma blusinha no teu armário que você não dá para ninguém. Essa blusa fica tão bem em mim. Me deixa eu usar. Não, essa aqui não, de jeito nenhum. Irmãos, nós temos apego com coisas materiais. Essa é uma realidade, é uma verdade. Não adianta. A gente tem orgulho em dizer, eu comprei isso, eu conquistei aquilo. Isso é da natureza humana. Quando é bebê é a pessoa mais egoísta que existe. A mãe é só dele, a teta é só dele, o brinquedo é só dele, tudo é só dele. Ele já nasce apegado com as coisas, né? Uma coisa é assim ou não é, irmãos? Deus, para testar, para provar a nossa fé, Ele instituiu ofertas, né? Para fazer uma tentativa de diminuir o nosso apego. Ele fala assim, vocês podem ficar com 90%, e era para a gente ficar feliz, Senhor, é tudo teu, mas aí a gente fica ainda com aquele, mas eu vou ter que abrir mão de 10, eu vou ter que abrir mão de... Deus prova a gente naquilo e nas coisas que muitas vezes nós temos mais apego. Eu já vi Deus tirar coisas de pessoas, irmãos, para ver se desapegava. Qual é o OLX, né? Vou fazer merchandising de graça aqui. A OLX que desapega, né? Ou seja, vende esse negócio, põe aqui na OLX para ela ganhar uns troquinhos com a sua venda, né? Desapega. Irmãos, certa vez eu preguei sobre oferta de libação. Eu preguei esses dias lá no pastor Wagner, de várias ofertas que Deus instituiu, muitas, oferta de holocausto, oferta de manjar, né? Oferta de primícias, dízimos e ofertas alçadas, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Eram várias ofertas que o Senhor instituiu. E a oferta de libação era uma oferta derramada, ou seja, era uma oferta líquida, amém? Seja de vinho, fosse de azeite, fosse do que fosse, era uma oferta de libação, para você derramar, às vezes até como uma oferta complementar sobre a oferta de manjares. Era uma renúncia. Eu amo Coca-Cola, está amarrado, eu amo, mas eu não vou mais tomar Coca-Cola. É como se dissesse, eu vou renunciar a isso pelo Senhor. Então a oferta de libação, o melhor vinho era derramado no altar como oferta. Eu vou abrir mão, eu poderia beber, eu poderia usar, mas eu vou abrir mão pelo Senhor. Certa vez, Davi, quando fugia
de Saul, lembra que ele se juntou com homens da pior espécie, ele montou um exército de gente ruim, de gente fugitiva, né? E esses homens amaram a Davi numa personificação de Cristo, que aceita qualquer tipo de pessoa. Então a escória, os fugitivos, os endividados daquela época se juntaram com Davi, formaram um pequeno exército, e eles adoravam a Davi, eles amavam a Davi, porque Davi era um homem amoroso, era um homem inteligente, era um homem corajoso, era um homem que servia de exemplo para as outras pessoas. Quem andava com Davi crescia, era uma coisa impressionante. E certa vez Davi, fugindo, estava escondido numa caverna e disse: ele teve sede, quem me dera beber da água que está no poço de Belém. Aí os homens ouviram aquilo, e sabe aquela pessoa que você fala, eu preciso de tal coisa, quando você vira as costas, a pessoa já está entregando para você, que ela é esperta, ela já foi buscar, ela já foi fazer, gosto de gente assim. E aí aqueles homens, alguns daqueles homens, o nosso chefe, aquela pessoa que nós amamos, quer tomar da água de Belém. Que coisa mais sem propósito, nós estamos fugindo aqui no meio da guerra, escondido, e ele vai me falar um negócio desse. Não, eles não pensaram assim. Eles falaram: vamos atender o desejo dele. E foram, irmãos, passaram pelo meio do exército inimigo, se escondendo, matando um, coisando outro. Chegaram no poço de Belém, pegaram água, trouxeram sem derramar, sabe Deus como. Naquela época ele tinha, né? E aí trouxe, entregaram para Davi: você queria essa água? Está aqui, toma. Aí Davi olha: mas de jeito nenhum eu vou tomar essa água, pelo risco, sangue de vocês. Não. E aí ele fez o que com a água? Derramou como oferta ao Senhor. Era algo muito precioso, muito precioso. Irmãos, eu assisto o Monk. Quem já assistiu o Monk? Quem já assistiu? O Monk é um personagem de um detetive, que ele tem um monte de curiosidades. Ele só toma se erra não sei das quantas lá. Se não tiver, ele morre seco, mas ele não toma. Irmãos, se você vai ali e pega uma garrafinha d'água, dependendo de onde você pega, se for no mercado, 1,50. Se for no parque de diversões, 10 conto uma garrafinha de água. Imagina quanto não seria cobrado por aquela água. Você chega na sua casa, abre a torneira, você paga a conta, né? E vem pelos canos, facinho. Imagina quanto não custaria. E Davi derramou aquilo como libação ao Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, quando Davi já prevê quando Paulo já prevê a sua morte, ele diz assim: eu sei que eu já estou sendo derramado como libação, oferta de libação ao Senhor, mas combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele disse: eu sei que eu vou morrer, mas o meu sangue que vai ser derramado vai ser uma oferta de libação ao Senhor. Eu não vou fugir da morte por amor a Jesus. Pode me matar, e a minha morte vai ser a minha vida já era uma oferta ao Senhor, e o meu sangue vai ser uma oferta de libação ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, que é essa oferta de libação. Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus derramou o seu sangue, teve o seu corpo partido, o seu sangue vertido na cruz do Calvário, como sacrifício perfeito, para que nós não precisássemos mais sofrer, para que nós não precisássemos mais viver em angústia, com medo o tempo todo, medo da vida terrena, e pior, medo da morte eterna, porque Ele comprou a vida eterna com o seu sangue, com a sua oferta viva, lá na cruz do Calvário. Diga para o seu irmão: Deus é maravilhoso, se derramou na cruz por você. Tem pessoas que não conseguem abrir mão de nada, que são apegadas demais com as coisas. Irmãos, eu amo tudo que eu tenho, amo, porque foi com o sacrifício primeiro de Jesus na cruz,
que Ele já comprou todas as coisas e com muito suor aquilo que a gente conquistou. Então eu amo muito as coisas que Deus me deu. Amém, irmãos? Mas eu não tenho apego com nenhuma delas. Não tenho apego. Até porque eu sei que tudo é do Senhor. Eu não tenho apego com títulos. Uma vez a gente foi numa reunião, e aqui na igreja ninguém nunca soube que o pastor é bispo, né? E se você não sabia, eu sou bispo. E aí eu não uso título em rede social, em nada disso, né? Mas a gente foi numa reunião uma vez da igreja, na sede, aí uns irmãos estavam comigo, e lá o presidente chamou: Bispo Gildemar, vem aqui no altar com a gente. Aí todo mundo ficou assim olhando, mas pastor, você, né, pastor Roy? Ninguém sabia, nem as pessoas do CDL sabiam, né? Porque isso, pastor, dá a impressão que agora você está falando de uma importância. Não, talvez você está de boca aberta aí agora, mas isso para mim não é importante. Nunca foi e nunca será importante. O melhor título que eu tenho é de servo. Amém, irmãos? Paulo, lá em Filipenses, ele fala assim de tudo que ele era: judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, segundo a doutrina, né? E ele começa a falar dos títulos. Ele é romano, com título de romano por nascimento. E aí, irmãos, ele diz assim: mas eu tenho todas essas coisas por escória, por lixo, para eu ter a Cristo. E tem tantas pessoas, Paulo abriu mão, isso aí para mim não vale de nada. Quando Paulo foi preso e açoitado, né? Quando ele foi preso, aconteceu, acho que, quem pregou? A Valéria esses dias? Que pregou? Alguém pregou esses dias que ele foi solto, né? E falaram da conversão. A pastora Cibele não está bem, não passou bem essa noite, por isso que ela não está aqui, irmãos, e pediu para avisar. E aí, irmãos, a pastora Cibele pregou o carcereiro, né? Quando as prisões foram abertas, o carcereiro ia se matar, mas Paulo: não faça nada contigo, porque nós não fugimos, nós estamos aqui, né? E aí, se continuar a leitura, você vai ver que depois o carcereiro fala: vocês estão livres, pode ir embora. E Paulo diz: não vai ser assim não. Sendo eu cidadão romano, me açoitaram sem julgamento. Agora eles é que vão ter que vir aqui. Quem me açoitou, quem me pôs na cadeia, vai ter que vir aqui me tirar. Porque ser cidadão romano, irmãos, não punha a mão, não coloca a mão no cidadão romano, que a coisa ficava feia, irmão. E aí ficaram com medo. Quando souberam que Paulo era cidadão de Roma, que besteira que nós fizemos. Aí foram lá, pediram desculpa: não, vocês podem ir embora, né? Ele tinha título, ele tinha moral, mas ele abriu mão de tudo por amor a Jesus. Saul não era um homem mau. Ele era um homem mau antes de ser rei? Não, tanto que Deus o escolheu. Deus escolheu Saul, Lércio. Deus escolheu ele como rei. Ele estava tão envergonhado que ele se escondeu no meio da bagagem. Ele nem queria aparecer. Aí disseram: olha, ele está aqui, deduraram. Aí Samuel vai lá e unge ele rei. Mas ele não era uma pessoa má. Mas já viu aquelas pessoas que não podem ter poder? Dá uma roupa nova para ela, empina o nariz e sai pisando em todo mundo. Sabe a criança que não joga futebol, mas é o dono da bola? Ele é o dono da bola, ele tem que ficar no time de qualquer jeito. Se ele não jogar, ele leva a bola embora, porque ele tem o poder, a bola é dele. O meu cunhado fala que o controle remoto é o poder. Eu estou com poder. Vai assistir o que eu quero. Irmãos, a pessoa não pode ter nada que ela já se acha. E Paulo abriu mão de tudo. Saul, ele era uma pessoa bacana, normal, mas recebeu poder. Tem pessoa que não pode crescer. Tem pessoa que Deus ama tanto e quer salvar e quer dar para o céu, que ora por prosperidade e não recebe nunca. Porque se tiver, vai perder a salvação. Porque está apegado com as coisas. Não consegue nem abrir mão daquilo que é de Deus, que é a parte que Deus instituiu. E aí, irmãos, Saul
desobedeceu uma ordem direta. Diga, Saul desobedeceu. No seu coração humano demais, carnal demais, desejoso demais de receber a aprovação das pessoas, a aceitação das pessoas, porque ele tinha ido para a guerra contra os amalequitas com uma ordem clara: destrói tudo. É lógico que num contexto histórico e espiritual do Velho Testamento, amém, irmãos? Amém? Deus diz: destrói tudo, animal, tudo, não é para deixar nada vivo, por causa do que os amalequitas fizeram com vocês, Saul, com vocês, Israel, com vocês, soldados que vão para a guerra contra os amalequitas. Lembra que na travessia do deserto, como eles eram sacanas? Eles deixavam, porque as pessoas mais fracas ficavam no final. O povo estava andando no deserto, quase 2 milhões. Os mais fracos iam ficando o quê? Para trás. E os amalequitas, sabe o que faziam? Vinham por trás e matavam os mais fracos, para ir dizimando o povo. E Deus ficou, mata eles agora, hein? Destrói eles agora pelo que eles fizeram. E não foi só isso que eles fizeram. Aí Saul, rei, deixa comigo, foi para a guerra com uma ordem. E aí Samuel vem se encontrar com ele. E aí, Saul, beleza? Beleza, seja o teu Deus contigo, hein? Cumprir, aí ele já vai falando, cumprir a ordem do Senhor. Aí Samuel cumpriu. Que balido é esse então de ovelhas? Que mugido é esse de bois que eu estou ouvindo? Ah não, isso aí é porque os homens que foram guerrear comigo, e quem ia para a guerra, sabe qual era o salário de quem ia para a guerra? O despojo. O que ele conseguisse pegar do inimigo, uma parte, não tudo, porque ficava para o rei, uma parte era o salário do soldado. Ah, isso aí, eu deixei os soldados pegar como pagamento, né? É natural o soldado ficar, mas nós trouxemos como oferta. Tudo que era ruim, nós destruímos, mas o melhor, nós trouxemos como oferta ao Senhor. Só que tinha uma coisa: derramava o sangue, mas a carne, se não fosse holocausto, né, uma parte queimava, mas a outra ficava para quem? Para o sacerdote, para a pessoa que ofereceu. No fundo eles ficavam com boa parte. Aí Samuel diz: mas espera aí, Deus se agrada tanto assim com ofertas, com sacrifícios, mais do que obedeça a ordem dele? Porque você rejeitou o Senhor agora te rejeitou. Você não vai mais ser rei. Aí ele cai em si. Aí, antes ele disse: fiz, hein, certinho. Agora que ele sabia que Samuel tinha autoridade de Deus, porque foi Samuel quem ungiu ele rei, e Samuel tinha a autoridade de Deus para tirar então a coroa dele. Aí ele disse: não, desculpa, eu confesso, eu pequei contra o Senhor, mas agora volta comigo, honra-me perante os anciãos de Israel, não deixa eu passar essa vergonha. Quando ele desobedeceu, ele estava pensando em quê? Em ser aceito pelas pessoas, em ser querido pelas pessoas. Nisso ele usurpou, de certa forma, a glória de Deus para trazer a glória para ele, e ele preferiu então a aceitação das pessoas do que a aceitação de Deus. E aí, agora então, meu amigo, você está rejeitado, porque você quis agradar aos homens, mas você deveria ter querido agradar a quem? Ao Senhor. Como eu disse antes, tinha esse monte de oferta. Pastor, você está pregando sobre oferta hoje? Não. Por mais que dê essa impressão. Mas tinha uma questão muito importante em todas as ofertas que eu disse: holocausto, alçada, oferta pela culpa, oferta pelo pecado, primícia. De todas essas ofertas tinha uma coisa que era muito importante. Independente da oferta,
era a maneira de entregar a oferta. Ou fazia exatamente do jeito que Deus prescreveu em Levíticos, ou Deus não aceitaria a oferta. Fosse qual fosse, para cada oferta tinha uma coisa, tinha uma maneira, um modo de entregar e de fazer. Ah, eu peguei o melhor boi, o mais bonito, toma aqui. Não, não é assim. Não é só vir entregar, tinha um jeito, uma maneira. Então, irmãos, não interessava se você estava entregando a melhor coisa do mundo. Se não fosse do jeito que Deus queria, Deus não aceitava. Quem foi o primeiro a ser rejeitado por oferta na Bíblia? Quem? Caim. O Senhor rejeitou a oferta de Caim, já lá no começo. E agora Samuel diz, Deus se alegra tanto em sacrifício ou em ofertas, mais do que se lhe obedeça. A oferta pela culpa, ou a oferta pelo pecado, eram ofertas de sacrifício, derramamento de sangue, qualquer uma. Para quê? Para purificação do pecador, para perdão dos pecados. Trocando antes, uma era pelo pecado que a pessoa sabia que cometeu, e outra era pelo pecado que a pessoa possa ter cometido inconscientemente. Como fazia quem? Jó com seus filhos. Os seus filhos eram uma família unida, eram uma família abençoada, e eles vira e mexe banqueteavam e faziam banquetes e ficavam muitos dias os irmãos todos juntos. Quando acabavam os banquetes, Jó fazia o quê? Ia lá e sacrificava. Vai que os meus filhos pecaram? Vai que eles cometeram excessos na festa, né? Eu vou sacrificar. Esse tipo de oferta. Mas o que acontecia? O povo vivia o quê? Pecando. E vivia tendo que fazer o quê? Oferta de sacrifício. Por isso que Jesus foi a oferta e o sacrifício perfeito, para que não precisasse mais. Eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, eu criei na obra do Calvário, eu vou andar conforme a obra que o Senhor quer que eu faça, pronto, não precisa mais sacrificar. Acabou. O Senhor Jesus já foi o sacrifício perfeito. Mas a nossa vida, diga, a minha vida, ela é uma oferta de sacrifício ao Senhor. E a minha oferta não pode ser de qualquer jeito. Não adianta você dizer, eu pertenço a Jesus, e fazer do jeito que você quer. Porque senão, Deus não vai aceitar a sua vida como oferta. Se você fizer as coisas do jeito que você quer, saiba disso. Deus não está aceitando a sua vida como oferta. Se você não está fazendo as coisas conforme a vontade de Deus, você pode estar sendo rejeitado como Saul foi e nem está sabendo. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Levíticos 22:20 diz assim: não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não será aceita em vosso benefício. Não oferecerei coisa alguma que tenha defeito, porque não será aceito, repete, como vosso benefício. Nenhuma coisa, porém, que tiver defeito, oferecerás, porque não será aceito em vosso favor. Não adianta. Ah, eu vou entregar o meu dízimo e a minha oferta. Não é de coração? Não é por boa vontade? Nem adianta entregar. Ah, eu vou oferecer um dia de trabalho para o Senhor, como os irmãos fizeram. E eu vi aqui todo mundo ontem cheio de alegria, de boa vontade, apesar do cansaço. Se não fosse com alegria, Deus não aceitaria. Não adianta. Ah, eu vou fazer caridade, vou entregar a cesta básica. Não é de coração, é para aparecer? Deus não vai aceitar. Nem adianta. Só que isso não é exclusivo para oferta e para dinheiro, como eu já disse. A sua vida. Deus mandou construir o templo, não mandou?
E ele disse qual era o material que era para usar. Quando terminou de construir o templo, o que foi feito? A dedicação, a gente fala dedicação, ou a consagração do templo. Sabe o que aconteceu? A glória de Deus encheu o templo. O que Deus queria dizer com isso? Estou inspecionando a obra. Deus gostou. E a glória foi tão forte da alegria de Deus, que os sacerdotes não conseguiam parar de pé dentro do templo. Porque Deus estava alegre, porque tudo tinha sido feito exatamente do jeito que Ele pediu para fazer. E aí Deus aceitou. E aí Ele disse: tudo que você pedir neste lugar, eu vou fazer. Porque Deus aceitou. Então, quando você é uma oferta viva que Deus se agrada, tudo que você pede, Deus faz. Ainda que pareça muitas vezes que está demorando, Deus sempre vai fazer. As pessoas viviam oferecendo sacrifício para se manterem purificadas. Agora, a casa que mais limpa, a casa mais limpa é a que mais se limpa ou a que menos se suja? Não adianta viver oferecendo sacrifício como desculpa pelos erros que a gente comete. Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, Pedro disse: de jeito nenhum você vai lavar meus pés. Jesus disse o quê? Se tu não deixar, você não tem parte comigo. Senhor, lava até a cabeça, lava tudo. Não, Pedro, você já está limpo. Vamos fazer só uma manutenção aí, tirar essa poeira do mundo do seu pé aí. Precisou fazer uma limpeza completa? Por quê? O coração já era de Jesus. Já tá, apesar dos erros e dos defeitos que ele tinha, o coração era de Jesus. Aí Jesus está dizendo: não precisa limpar a casa toda não. Vai chegar a visita. Não, mas a sua casa está limpa. Só põe uma coisinha no lugar ali para não ficar feio, está tudo certo. A visita pode chegar a hora que quiser na tua casa, porque a tua casa, ó, está sempre em ordem. Jesus pode visitar você a hora que quiser, no teu trabalho. Lá no teu trabalho você faz tudo certo. Está tudo bem se Jesus aparecer lá de repente você... Que arrepiou, é a presença de Deus. Deixa eu mudar o computador aqui que eu estou fazendo. Jesus chegou. É assim? Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo que não se trata de oferta financeira, mas do que você oferece para Deus todos os dias da sua vida. Não adianta nada. Deus disse: obediência quero e não sacrifício. Não adianta nada, Saul, você querer dar uma aparência de que você está bem. Não adianta, Saul, você querer andar com Samuel, exigir, porque, irmãos, a gente lê o texto assim e dá a impressão que foi uma conversinha light, não dá a impressão? Ainda mais quando a gente lê assim, calmo, dá a impressão que foi uma conversinha light, não dá? Mas não foi light, tanto que quando Samuel vira as costas, você acha que rasgou facilmente assim? Saul pegou nas vestes deles e puxou. A conversa não estava sendo boa. Você acha que se as costuras de hoje muitas vezes é difícil de tirar com essas linhas, com esses tecidos porcaria, você acha que ia ser fácil rasgar um manto naquela época? Hein, Pedro? Acha que ia ser, Angélica? O puxão foi bravo, irmão. Aí Saul virou. Está vendo aí? Está vendo porque Deus te rejeitou? Você quer que eu vou com você para dar a aparência de que está tudo bem, para dar a aparência que você é um homem de Deus. Mas como Samuel viu que a coisa estava feia e ele era o rei, eu acho que tá bom, é isso que você quer? Não vai adiantar nada, mas eu vou com você. Saul provou que ele não estava preocupado com Deus. Saul provou que ele não estava preocupado com o que Deus pensava, mas com o que as pessoas pensavam. Tem um monte de gente, irmãos, andando por aí preocupado com as aparências do que os outros vão falar. Uma vez eu preguei, é importante se preocupar, sim, tanto que a Bíblia diz: foge da aparência
do mal. Não basta ser bom, não basta ser uma pessoa boa e fazer o que é certo, mas tem que prestar atenção para quando alguém te vir, não achar que você está fazendo alguma coisa errada. Até da aparência, não basta ser bom, repito, até a aparência tem que ser o quê? Boa. Mas o coração de Saul se perverteu por causa do status, por causa da coroa, por causa do poder, por causa do dinheiro. Irmãos, não corrompa o seu coração pelas coisas que você tem, pelos títulos que você tem, ou que um dia você vier a ter. Que a sua vida seja constantemente uma oferta de amor ao Senhor. Amém, querido? Amém? E eu pergunto, qual é a casa que se mantém limpa? A que todo dia tem que ficar clamando pelo perdão e pela misericórdia. Ai, Senhor, eu pequei de novo. Ai, Senhor. Ou aquela mudança e transformação verdadeira que está em Romanos 12, 1, 2, diga assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Rogo-vos, irmãos, que apresentei a sua vida, o seu corpo, como um sacrifício vivo. Não precisa derramar o sangue, não precisa morrer, mas que você já tenha morrido para o mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. Viva para mim e morra para o mundo. Transforme a sua mente. Irmãos, quando eu preparava essa palavra ontem, eu comecei a lembrar de um monte de gente que a gente conversa sempre, cristão, que se deixou corromper pelo mundo. A mente foi corrompida. Infelizmente, dentro da nossa igreja, tem pessoas com a mente corrompida, achando que o que o mundo está fazendo não tem problema, aceitando dentro da sua própria casa. Não é assim, irmãos. Não é assim. Achando que agir dessa forma, agir daquela forma, falar desse jeito, ver um monte de coisa na televisão toda hora, pervertendo as famílias, e a pessoa está transformando a mente, sim, mas é para o errado, não é para o certo. E o apóstolo São Paulo está dizendo: não se deixe corromper pelo mundo, mas transforma a sua mente. O nosso corpo, a nossa vida precisa ser um sacrifício. Ah, pastor, mas Jesus aceita a gente do jeito que a gente é. Ele aceita, irmãos? Do jeito que a gente é? Aceita ou não? A mesma coisa que Davi fez, aceitou lá a escória, Jesus fez, entrou na casa de Mateus, não foi? A pior gente que tinha naquela época eram os cobradores de impostos. Você queria ofender alguém, chama ele de cobrador de imposto. E Jesus estava lá com eles. Por quê? Porque Jesus aceita. Mas a vida de Mateus foi transformada depois? Foi ou não? Está aqui o livro dele escrito. Irmãos, Jesus aceita do jeito que você é, mas Ele não fica com a gente se a gente continuar do jeito que é. Ele fica enquanto Ele vê desejo de mudança. Sede santos, como eu sou santo. Ou é, ou não é. Já estou acabando. Paulo está dizendo: pare de aceitar as coisas do mundo. Pare de fazer as coisas que o mundo está fazendo, achando certo o que Deus abomina. Capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo está dizendo assim, a respeito de quem é incrédulo.
que o espírito deste século, que é quem? Que é quem? Satanás, perverteu o entendimento, a mente das pessoas incrédulas. Quem é incrédulo? Quem não aceita a palavra, amém? Mas quem é incrédulo mais também? Quem aceita só uma parte da palavra e não acredita na outra. Tem gente que a parte da Bíblia que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai multiplicar, que Deus vai, né, acredita. Mas na parte do dízimo, não, isso aí não precisa não acredito não, não vou entregar não. A parte de ser abençoado, ele acredita. Aí eu vou conseguir, portas abertas, campanha da família, Deus vai restaurar. Mas a parte que Deus diz, se você não fizer do meu jeito, eu vou te rejeitar, a pessoa não acredita. E ela vai levando a vida, confiando que Deus vai perdoar, que Deus vai fazer. Mas vai chegar na hora, a sua vida foi um sacrifício vivo? Foi sim, Senhor. Estava na igreja todo domingo. Deixa eu ver no livro aqui. Abre o livro aí. Alguns acreditam que é Pedro, né? Abre o livro aí, Pedrão. Vamos ver se está. Fulano de... Não. Já teve escrito o seu nome uma vez e você realmente entrega a sua vida para mim. E a sua vida era um sacrifício. Mas eu vejo aqui que foi riscado. Está na Bíblia isso? Está sim. Alguns tiveram o nome riscado. É verdade, a sua vida era um sacrifício. Mas nesse dia aqui, você deixou o diabo te enganar. Você começou a dizer que as coisas do mundo não eram tão erradas assim. Você começou até a rir, a concordar nesse dia aqui, infelizmente. Eu até esperei que você mudasse, continuou indo na igreja, continuou indo no culto. E aquele pastor chato que você tinha, vivia falando dessas coisas, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas na hora da oração, de conseguir alguma coisa, aí você orava. Tá certo. Pois é. Você foi achado em falta. Teve que riscar. Pastor, eu mudei, sabe por quê? Porque aconteceu uma coisa na igreja lá que eu não gostei. Naquele dia o meu coração esfriou. Eu até ia para a igreja, mas nunca mais foi o mesmo. Sabe o que é, pastor? É que eu esperei tanto, eu acreditei tanto em Deus, acreditei tanto, eu vi tantas palavras de esperança, mas não aconteceu. E aí eu desanimei mesmo, esfriei mesmo, é assim mesmo. A palavra do Senhor em Lamentações diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso ou não? Por que o livro chama Lamentações? Por que você acha? Por que você acha que era Lamentações de Jeremias, o profeta chorão? De tanto ver coisa ruim acontecendo. E ele se lamentava, e a lamentação dele era pelo povo, quem sabia? Pelo povo que não queria mudar, o povo de Deus que não queria mudar, por mais que eu visse, não queria mudar. E aí ele sabia que o mal ia acontecer, estava acontecendo, e aí ele estava lamentando, chorando. Mas ele, o profeta, diz assim: eu quero trazer, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. E aí a pessoa diz assim: mas eu esperei tanto, e não aconteceu. E enquanto você esperava, abençoado, Deus não fez nada. Deus não ficou fazendo nada. Deus não cuidou de você, Deus não te deu comida, Deus não abriu porta de emprego. Enquanto o seu sonho não se realizava, Deus não te deu saúde, Deus não te deu amigos, paz, Deus não te deu nada, deixou você morrer. Tu está vivo ainda esperando. Para de lamentar, começa a olhar para trás e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vai cumprir a promessa, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
O Senhor vai fazer. Enquanto eu espero, sabendo que o Senhor vai fazer, obrigado pela minha família, porque o Senhor todo dia tem me abençoado. Obrigado pelo meu emprego, porque todo dia o Senhor tem me abençoado. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos e pela correção que o Senhor tem me dado, porque eu tenho me tornado uma pessoa melhor. Obrigado por aquele pastor chato da igreja lá, que de vez em quando me liga me cobrando. Obrigado pelo irmão que senta do meu lado, às vezes ele até ri demais, conversa comigo, mas tudo bem. Glória a Deus pela vida dele. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor. Enquanto você espera, glorifica. Amém. Davizão, chega aí, Davi, chega aí. Que é? Fala, Samuel. Até teu pai esqueceu de você, mas vem cá, fiel. Vaso de azeite, deita aí, ajoelha aí. Tu é rei, cara. É mesmo? Mas tem um povo, hein? Espera, tua hora vai chegar. E ele esperou, sabe o quê? Cuidando das ovelhas do pai. Continuou, voltou para o curral para cuidar das ovelhas. Ele soube esperar. Saul, sabe qual foi o primeiro erro de Saul? Sabe qual foi? O primeiro erro de Saul, quem sabe, quem lembra? Não saber esperar. Saul, desce e me espera, porque nós vamos oferecer oferta para o Senhor juntos, hein? Ele estava com a multidão, e Samuel demorando, um dia e Samuel demorando, 2 dias, Samuel, 3 dias, 4 dias, 5. Aí o povo começou a ir embora. O que ele fez? Pegou o bichinho, levou para o altar e foi sacrificar, para o povo não ir embora, medo de ser rejeitado, queria a aceitação das pessoas, e aí ele foi rejeitado. O primeiro erro que ele cometeu, lógico, depois de ter sido ungido rei, porque como ser humano deve ter cometido muitos. Quem aqui recebeu a unção de Deus na sua vida? Não cometa o erro de não saber esperar, irmãos. Não cometa o erro de aceitar qualquer coisa na tua vida, porque senão Deus vai dizer, você não soube esperar, eu tinha o melhor para você, mas você foi desobediente, você não soube esperar, e por causa disso, agora você foi rejeitado. O teu pedido não foi aceito, a tua oferta não foi aceita. Olha para o teu irmão e diz assim, parece que o pastor está com sono. Mas, mesmo assim, aprenda a esperar, diga, aprenda a esperar. Quem não espera come cru, irmãos. Já ouviu essa? E quente, queima a boca. Aí depois fica com aquela bola aqui na boca, ele não sabe põe para fora, não sabe se engole, não sabe se põe para fora, não sabe se engole. Pessoal do louvor, pode vir. Enquanto a minha oferta viva,